Bom, galera, vamos analisar agora a partida da nossa seleção brasileira, 1-1 amargo, 1-1 com um sentimento aí que poderia ter sido melhor, um sentimento que poderíamos ter entrado melhor nesse jogo, mais concentrados. Esse 1-1 aí que realmente a gente foi amassado pelo Marrocos. O meio-campo marroquino dominou todas as ações. Casemiro muito mal, destaque negativo da seleção no meio-campo. O meio-campo da seleção de Ancelotti é o grande problema. Nos amistosos foi assim. Ele tentou corrigir isso fazendo o quê? Tirou um atacante, tirou o Matheus Cunha, colocou o Paquetá, mas no início do jogo ainda continuou meio que o meio-campo perdido. A seleção marroquina dominou muitas ações no meio-campo, com toque de bola, com dois, jogo de aproximação. A gente via pouca correria no time deles, que você vê que não tem nenhuma correria de fato, não tem nenhum ponta que corre muito. Eles têm muita associação um com o outro, e isso deixou o meio-campo do Brasil perdido, principalmente Casemiro, que não conseguia acompanhar as tabelas, não conseguia antecipar. Bruno Guimarães também muito mal, apesar de ter saído somente no fim do jogo, ele não conseguiu dar sequência às jogadas. Toda vez que pegava a bola, ele olhava mais para trás para tentar dar toque para trás do que toque para frente. Quando tentava uma associação para frente, geralmente era um passe longo, errado, um passe meio que forçado para Igor Thiago, que também foi mal no jogo, que não aproveitou a oportunidade, não aproveitou a confiança, o voto de confiança de Carleto Ancelotti para eles. Então, as mudanças que Ancelotti fez realmente não ajudaram. Não ajudaram, o Brasil entrou nervoso. Eu sei que é um clima de estreia, muitos jogadores ali nunca pisaram na Copa do Mundo, mas outros sim. E esses outros que justamente foram as pessoas que, os jogadores que mais erraram ali no meu campo, jogadores que já disputaram Copa, que sabem o clima que é, e mesmo assim entrou muito mal, muito moroso, com a marcação sempre chegando atrasada. Dava a entender que, na verdade, quem era o time que estava correndo atrás era o Brasil e não o Marrocos. Quem era o time tradicional, o pentacampeão, era o Marrocos e não o Brasil. Dava essa sensação. Mas, apesar disso, um jogador a se destacar no Brasil, Vinícius Júnior, não se omitiu do jogo, tentou o tempo inteiro, tentou partir para cima, tentou fazer associação, mesmo quando os jogadores brasileiros não davam sequência à jogada que ele tentava. Fez um golaço, um dos gols mais bonitos da Copa, realmente. Um golaço onde ele consegue limpar o marcador e de uma forma bem rápida a forma como ele limpa o jogador, corta para o lado, ele já chuta para não dar espaço o jogador fechar ali com a perna. Foi um excelente gol, um dos gols mais bonitos da Copa até então. Merecido, apesar da assistência de Bruno Guimarães, foi uma assistência meio sem querer, que ele embolou com a bola ali. No lance dá pra gente perceber que ele vai tentar dominar a bola acaba saindo um pouco, ele dá um toquinho para Vinícius Júnior, totalmente acidental, e Vinícius Júnior consegue consertar a jogada, limpar e fazer um belo tapa, um bom gol. De lição pro Brasil, vale o quê? De lição pro Brasil vale, eu acho, trocar o esquema, colocar Endrick titular, testar Endrick titular no lugar de Igor Thiago, apesar que a preferência de Ancelotti foi para Matheus Cunha, que não entrou mal, deu uma dinâmica bacana, tentou, se esforçou, não foi mal, mas eu tenho certeza que a estrela de Endrick vai fazer diferença, não somente contra o Haiti, mas eu acho que contra a Escócia também, que é um time muito reativo, muito parecido com o que o Marrocos joga, bem semelhante com o que o Marrocos joga. Eu acho que vai ser muito bacana a gente ver como vai ser a dinâmica do nosso ataque com o Endrick. E no meio-campo testar se Casemiro realmente sentiu alguma coisa, não poder jogar contra o Haiti, testar Danilo ali junto com Bruno Guimarães. Testar Danilo em vez de Fabinho. Fabinho é um cara seguro na defesa, no combate, mas eu testaria fazer uma dupla de volantes um pouco mais ofensiva, até porque é contra o Haiti. Não é desprezando o Haiti, que o Haiti também é uma equipe muito encaixadinha, mas testar justamente para quando a gente pegar uma seleção um pouco mais fechada, a gente consiga abrir espaços do meio campo, e a gente consiga dominar o meio campo, porque a gente perdeu o meio campo hoje.
Não foi uma partida muito boa dos meio-campistas e isso deixa a defesa frágil. Isso faz com que a defesa tenha que fazer faltas, tome amarelo muito cedo, como aconteceu com Ibanhas, como aconteceu com Casemiro no primeiro tempo. Então, quando o meio-campo ele fica perdido, os jogadores têm que correr muito para trás. E foi o que aconteceu muitas vezes com o Brasil, inclusive no gol, uma achada lindíssima de Brahim Dias, que é o craque do time, que é o 10 do time, que estava comendo a bola hoje, uma achada lindíssima para um belíssimo gol também de Saibari. Os dois gols até então mais bonitos da Copa, junto com aquele de Trivela, de Reina, dos Estados Unidos. Saibari, um golaço. Claro que Alisson deu uma certa ajuda, ele saiu e ficou no meio do caminho, não foi nem voltou. Isso acabou facilitando para o tapa por cima, um golaço de cobertura. Gol de cobertura sempre é bonito, ainda mais de fora da área, para cima do goleiro. Então o Marrocos que sai com um ar de tipo, poxa, poderíamos ter vencido a seleção brasileira. O Marrocos sai com esse sentimento. O Brasil sai com o sentimento um pouco de alerta. O torcedor brasileiro também um sentimento de alerta. Quando a gente vai olhar os highlights e vai olhar ali o chute, precisão de passe, faltas, é muito semelhante. Mas quem viu o jogo parece que o Marrocos dominou do início ao fim e que o Brasil que estava espetando um contra-ataque, alguma coisa ou outra com o Vinícius Júnior. Lampejos de Vinícius Júnior, basicamente. E um sistema defensivo brasileiro que não foi frágil em jogo individualmente, mas justamente por ter perdido o meio-campo, essa batalha do meio-campo aí para o Marrocos, a defesa ficou muito frágil. Gabriel Magalhães, Marquinhos e Ibanhas ficou muito no 1 contra 1 contra os pontas marroquino. A destacar, meu MVP aqui, na minha visão, ficou por conta de Saibari, que além do golaço que ele fez, ele conseguiu dar uma dinâmica no ataque do Marrocos muito boa, mas ali lado a lado com o Vinícius Júnior, que realmente foi o único do Brasil que lutou. Esses foram os dois destaques positivos a mais. Outros destaques, El Canous, que deitou e rolou no primeiro tempo acima de Ibanhas, justamente pelo fato de que ele recebia sempre no X1 com Ibanhas. O certo era ou Casemiro ou Bruno Guimarães ajudar ali o lateral direito no sistema defensivo, na parte defensiva, e muitas vezes Ibanhas ficava no X1. Então às vezes não era nem culpa de Ibanhas, era porque no X1 geralmente o atacante, quando ele tem essa destreza para driblar, ele vai levar vantagem. E ele Canusa, enquanto esteve em campo, realmente deitou e rolou para cima de Ibanhas ali. E Brahim Dias também, do outro lado, um pouco menos, que Douglas Santos conseguiu fazer um jogo mais de roubo de bola, de interceptação para cima de Brahim Dias, mas também conseguiu dar uma dinâmica muito bacana. Fora os laterais também, Hakimi e Mazraoui, que fizeram uma partidaça também. Então, ponto positivo para o Marrocos. O Marrocos, eu acho que vai conseguir passar sem dificuldades do grupo junto com o Brasil. Na minha perspectiva, o Marrocos ia ficar com 5 pontos e empatar podia empatar com o Brasil e com a Escócia e ganhar do Haiti, e o Brasil passaria com 7 pontos. Então, o ponto que o Brasil poderia perder, perdeu hoje. Não pode perder contra a Escócia, não pode perder contra o Haiti se quiser ficar em primeiro no grupo. O grupo fica bem engraçado, porque o Brasil vai precisar correr atrás para não perder mais nenhum ponto para conseguir justamente ficar com a primeira vaga, que é muito importante para o chaveamento, para pular de algumas seleções aí difíceis aí. É isso, galera, a nossa análise aí do Brasil aí. Se você tem uma opinião contrária ou se você tem uma opinião também que vai corroborar com o que a gente comentou aqui, deixa aí nos comentários, curta, compartilha e no mais, fica até a próxima aí, porque temos uma playlist inteira aí de jogos da Copa sendo analisados, 104 jogos inteiros sendo analisados aqui nos bastidores do esporte. É isso, um abraço.